povo de Deus, ao longo de toda a história, se manifestou como pecador. Continuamente, o povo de Israel, assim como os discípulos de Jesus, de toda a história, no caso, nós hoje, sempre fomos tentados e tantas vezes caímos. Tentados a fabricar deuses. Assim fez o povo da Samaria. Fabricou um bezerro para eles e adoravam este bezerro. Só que Deus diz na leitura de hoje, através do profeta Oséias, não é um Deus. O Deus que nós fabricamos não é Deus. Deus é aquele que devemos amar e servir. Também eles ofereciam sacrifícios, mas os sacrifícios deste povo que tinha outros deuses era vazio, um sacrifício que não servia para nada. E o Senhor nem olhava para este sacrifício, o Senhor ficava olhando para o pecado que ele enxergava no coração do seu povo. Talvez também nós tenhamos oferecido sacrifícios, mas a deuses falsos ou então sacrifícios vazios que não servem para nada. Até rezamos, até celebramos a fé, mas o nosso coração não está em Deus. Sacrifícios vazios que não servem para nada. E mais ainda, o povo foi tentado e caiu em não observar os mandamentos. Para eles não importavam os mandamentos. Os mandamentos que Deus havia dado não serviam para este povo. Eles preferiam viver conforme queriam viver e não como deveriam viver. É a tentação de cada um de nós também hoje, de fabricar outros deuses, de prestar culto e oferecer sacrifícios a deuses, mas estes sacrifícios são vazios, ou então nós também somos tentados a não observar os mandamentos que Deus nos dá para viver aquilo que nós pensamos ser o certo. É o pecado que atinge também a nós. E no Evangelho de hoje, Jesus também enfrenta o pecado da dureza de coração dos fariseus. Aparecem alguns tipos de pessoas no Evangelho de hoje, entre elas as multidões, os discípulos, mas também aparecem os fariseus, aparece o mudo que Jesus salva do demônio e Jesus. Os piores, mais difíceis de lidar são os fariseus. A multidão estava abatida como ovelha sem pastor, diz Jesus ao olhar para a multidão, mas essa multidão se enche de esperança diante de uma ação de Deus. Mas os fariseus, diante da ação de Deus, da ação de Jesus, se fecham, questionam e ainda dizem: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Eles não acreditam no poder de Deus. Eram fechados de coração, eram pecadores ao extremo, porque não existe pior pecado do que aquele de fechar o coração diante de Deus. Num coração fechado, nem Deus tem acesso. Peçamos hoje a Deus a graça de vivermos nele, de sermos obedientes a ele e de não fabricarmos deuses além dele. Que ele seja o único Senhor de nossas vidas. E ele é um Senhor poderoso que tem domínio inclusive sobre o demônio, como nós ouvimos no Evangelho de hoje.